Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência, esse vídeo é de número 533, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda. Esse é o novo capítulo, o campo de trabalho, quer dizer, o problema, né? Então a sequência do vídeo anterior, como havíamos levado ao conhecimento do telespectador, vários casos assim temos encontrado na experiência de nossos grupos. Hermínio Miranda dizendo que vários casos ele encontrou, deparou nos grupos, nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, tanto de espíritos masculino quanto feminino, feminino quanto masculino. Ali, naquela revolta, depois de séculos, às vezes milênios, décadas, enfim, vamos agora a alguns casos abordados por Hermínio Miranda. Ele continua dizendo assim, olha só para você ver, a sequência do vídeo anterior. Um desses foi comovente, um caso, né, desses foi comovente. O espírito manifestante era de uma mulher. Seu antigo companheiro, ora encarnado, quer dizer, já encontrava-se encarnado, fazia parte de nosso grupo e ela ainda trazia em seu coração um rancor que, olha só para você ver, aquele espírito que ali se manifestou, aquele ser que foi esposo dela em existências passadas, ali se fazia presente no corpo físico, reencarnado já. Ele já tinha reencarnado. E ela ainda continuava na erraticidade. Vamos dar sequência? Fazia parte do nosso grupo e ela ainda trazia em seu coração o rancor que 130 anos não conseguiram extinguir. Olha só para você ver. Então, ela, espírito, se manifestou ali, se apresentou através do campo vibracional de algum médium. Só que aquele que fora seu esposo naquela existência, ali naquele grupo se encontrava encarnado. Fora muito bela, Hermínio Miranda continua, inteligente, de elevada posição social. Isso é uma ilusão tão grande aqui na Terra. E muitas pessoas são fissuradas por posição social, status, vaidade, orgulho, egoísmo. É interessante como que certas posições aqui na Terra social ainda mexe com o ego, o egocentrismo de muitas pessoas. No fundo, chama a atenção da pessoa. Fulano, cicrana, Bertano, é de família
tal. Que pobreza. Que pobreza. Então Hermínio continua, fora muito bela, inteligente, de elevada posição social, e rompera com todas as convenções da época para segui-lo. E por mais de um século, recolhida ao mundo espiritual, achara que não valera a pena o seu sacrifício e que ele não dera valor às suas renúncias e nem as merecera. Foi muito difícil o diálogo com ela. Então você conseguiu entender? Ela abandonou tudo por ele, mas no final ela rompeu tudo, porque ela achava que ele não a merecia. Que eu, de uma posição social elevada, da alta sociedade, que me levou, o que me leva a me consorciar-se com esse pobretão? Não, ele não me merece. Olha só. Foi muito difícil o diálogo com ela. Tudo foi tentado pelos nossos queridos amigos espirituais. Levaram-na a um encontro com ele, desdobrado pelo sono. Olha quanto trabalho os mentores realizam. A um local na Europa onde viveram momentos de intensa felicidade e enlevo. Ajudavam, como podiam, o doutrinador nos seus esforços. Ela era muito brilhante e estava muito magoada. Tinha respostas oportunas. Encontrava em si mesma todas as justificativas para continuar agindo daquela maneira. Afinal de contas, não pensara noutra. Não pensara noutra coisa. Por mais de um século. Promoveram os benfeitores espirituais encontros com um filho que o casal tivera naquela ocasião e que se encontrava também no mundo espiritual. Bastante pacificado e dedicado ao trabalho construtivo, reencontrou-se ela também com outra filha, esta reencarnada, a qual se dirigia com carinho e afeição, através do médium. Nada. Certa vez, em lugar de ligá-la ao seu médium habitual, ligaram-na com o próprio companheiro. Olha o trabalho. Objeto de seus rancores, pois ele também dispunha de excelentes faculdades mediúnicas.
Quando ela percebeu que falava por seu intermédio, retirou-se prontamente, muito chocada. De outras vezes, ele tentou dialogar com ela, mas a experiência foi negativa, pois a sua palavra parecia exacerbar o rancor que a infelicitava. Esse drama durou meses, semana após semana, e ela, irredutível, certa vez, sentindo que começava a ceder aos argumentos ou aos sentimentos de afeição que colhia no grupo, ela desligou-se subitamente do médium. Nossos benfeitores, por doce constrangimento, trouxeram-na de volta. Já em pranto, ela veio indignada, revoltada, falando entre lágrimas: quando vai terminar essa farsa? Pacientemente, o doutrinador lhe devolveu a pergunta com outra. Você acha, minha querida, que suas lágrimas também são uma farsa? Estava chegando ao fim de sua longa e penosa agonia íntima. Começou a ceder, à medida em que o amor reacendia a sua chama, a princípio timidamente, e depois com todo o vigor antigo, mas agora purificado, expurgado da paixão que fora a sua perda, acabou por reconciliar-se com o seu antigo amado. Esta história, tão verídica e dramática quanto a própria vida, teve um final emocionante, e graças a esse episódio vivi uma das mais belas e comovedoras emoções da minha experiência no trato com os espíritos. Olha que maravilha! O amor vence. O amor supera todos os obstáculos. O respeito, a solidariedade, a ética, a moral sobrepõe tudo. Pois que mal esse homem lhe causou? Vamos analisar. Nenhum mal ele lhe causou. Ele não a traiu, ele não a humilhou, ele não a espancou, nada. Ela sim que se equivocou, se iludiu. Pela falsa sociedade, pela falsa reputação, pela ilusão, ela se traiu. Ele deixou que ela continuasse. E, por incrível que pareça, 2024 ainda, história
igual essa, na atual existência, existem milhões por causa do orgulho, do egocentrismo, por causa da vaidade, por causa das ilusões, das fantasias, por acharmos que merecemos algo melhor, pois nos esquecemos de que não adianta nós pedirmos o que não merecemos, porque Deus nos concede apenas o que nós precisamos. E se, de certa forma, com arrogância, buscarmos ilicitamente, respondemos, caindo no caso igualzinho dessa mulher, desse espírito feminino. Só que você observa semanas e meses de trabalho mediúnico. Esse caso não foi solucionado numa só reunião mediúnica, como se vê muitos por aí. Semanas, meses, não só na casa, nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, como também à noite, os encontros que os bons espíritos promoviam entre ela e aquele que fora seu esposo naquela determinada existência. Entre ela, o teu ex-esposo e os teus 2 filhos, uma no corpo físico e o outro na parte espiritual, mas muito pacificado. Olha o trabalho que nós damos à providência divina. Pois eu acredito que nós nos encontramos no corpo físico 100% graças à misericórdia de Deus. Mas quando se diz misericórdia de Deus, engloba-se todos os missionários do Criador, que para Ele trabalha em prol de todos nós. Porque sabemos que todos nós nos encontramos na condição de filhos pródigos, arrependidos ou não, mas com oportunidade de redimissão, com a oportunidade de nos redimirmos. Então, essa história, ao mesmo tempo que ela é muito triste, ao mesmo tempo ela é um exemplo a ser analisada para que não venhamos a agir da mesma forma. Ou até mesmo para que possamos acordar, porque às vezes nos encontramos do mesmo modo, precisando apenas
que uma história nos seja contada para que possamos acordar, despertar. Aí é o despertar da consciência. Pois aqui é um tempo insignificante, 130 anos. Ela, na erraticidade, vivendo nestas condições. Eu conheço casos, 500, 600, 700 anos. Eu conheço casos de 900 anos. Eu conheci um caso uma vez, 800 e poucos anos. O indivíduo na condição de obsessor, vingador, terrível. Então, se nós pararmos para analisar esse tempo que essa nossa irmã levou-se na erraticidade, na ignorância, na cegueira, é um tempo insignificante. Porque 130 anos, ele existe no nosso cronômetro, no nosso relógio. Existe aqui no nível que nós nos encontramos. Mas, o que significa 130 anos perante a eternidade? Nada. Mas é preciso entender que tudo que nós praticamos nos nossos registros permanecem todos ali arquivados. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, precisamos tomar bastante cuidado. Porque o processo é muito sutil. Precisamos agir com humildade, com simplicidade, com bom senso. Porque às vezes achamos que sabemos tudo e de tudo nós não sabemos nada. A única coisa, a única certeza que eu tenho é que nada sei. Se tem algo que eu sei, é o que eu nada sei. E é justamente por não eliminarmos esse orgulho que trouxemos de existências passadas, que o alimentamos, que o sustentamos aqui na atual existência, isso que nos apodrece por dentro. Esse orgulho, esse ego, a arrogância, a falta de humildade. Então, nós vamos dar sequência, mas no próximo vídeo, no próximo dia.